Paz do Senhor para as amadas irmãs, um feliz sábado na presença de Deus, né? Louvo ao Senhor por esse grupo de oração que o Senhor tem levantado as tuas servas para se disporem na presença de Deus em oração pelos outros, pelos pastores, pelas famílias, enfim, por seus próprios propósitos, mas em tudo isso a gente sabe que é a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E eu quero fazer uma leitura que está contida na Palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo 10, do versículo 10 ao 13, que diz: Mas uma mão me tocou e me levantou, deixando-me apoiado nos joelhos vacilantes e nas mãos. Aí ouvi uma voz que dizia: Daniel, Deus o ama muito. Levante-se e ouça o que vou dizer, porque Deus me mandou falar com você. Então me levantei, ainda tremendo. Ele continuou e disse: Não fique assustado, Daniel. Os seus pedidos foram ouvidos no céu e respondidos no primeiro dia, quando você começou a jejuar diante de Deus e a orar pedindo sabedoria. Eu fui enviado para encontrá-lo, mas durante 21 dias o príncipe que domina o reino da Pérsia me impediu. Foi então que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar. Assim eu consegui vencer os soberanos do reino da Pérsia e vim para contar a você o que vai acontecer ao seu povo no fim da história, porque o cumprimento desta profecia é para daqui a muito tempo. Então, a gente vê aqui na Palavra de Deus um momento importante na vida de Daniel como servo de Deus, homem muito amado, como o anjo recita aí por algumas vezes. E a gente fica maravilhado nessa passagem, né? Que a gente vê que ele, lá na beira do rio, ele estava já há algum tempo se preparando, né? A Bíblia vai dizer que ele estava já triste, porque ele ficou muito preocupado com algumas revelações que ele estava tendo e não estava tendo entendimento, não estava tendo a verdadeira compreensão. Então, ele estava muito triste, muito angustiado, muito preocupado com estas coisas, né? Então, ele começa a se abster das coisas em profunda tristeza, em angústia. E como Deus conhece o coração das pessoas, conhece o coração do ser humano, Deus sabia exatamente o que ele estava querendo falar com Deus, pedir de Deus, buscando em Deus, né? Então a gente sabe que ele ali na beira desse rio, ele começa a ter uma visão de Deus. Por quê? Porque ele estava com o espírito preparado, não é? E ele começa a ter essa visão e o mais incrível é que ele vê Jesus, né? Porque a descrição que ele faz do homem que ele vê na beira do rio é semelhante ao que João vê no Apocalipse. Então a gente sabe que Jesus também estava ali. E quando ele tem essa visão, ele fica grandemente abatido, fica enfraquecido, e ele relata que ele cai de cara no pó. Até que vem um anjo, né, um homem, e uma mão, segundo ele relata, e toca ele, né? Mas olha, ele diz no capítulo 10, né? E uma mão tocou e me levantou. Quer dizer, a mão tocou nele e ele ficou de quatro, porque ele estava muito, muito fraco mesmo, né? E esse anjo pega e fala para ele: Olha, eu tenho um recado para você, né? Deus ouviu e ouve o que você tem colocado diante dele. Na verdade, a sua resposta
Já era para ter estado com você desde o dia em que você colocou em seu coração esse propósito. Então, o anjo veio deixar claro para ele que a partir do momento que ele tomou uma decisão no coração de buscar a Deus com aquele propósito, Deus já tinha respondido, né? E o que a gente aprende com ele? É que a gente precisa ter um coração voltado para a questão, um coração voltado para a situação, né? A gente tem aí na igreja umas irmãs que trabalham com artesanatos, né? No caso aí, que eu me lembre, né? A diaconisa Valdeci, a diaconisa Sirlene, e elas fazem aí algumas coisinhas maravilhosas aí para enfeitar o lar, para enfeitar a casa, para coisas de bebê. E eu tenho certeza que por muitas vezes, nessas práticas, elas têm repicado corações e aplicado em algum tecido, né, em algum pano. Tem pessoas que pintam, né? Pinta o coração. Isso aí é aplicar, né? É sobrepor, é colocar em cima. Então, é interessante a maneira como Deus fala conosco, né? Aqui na palavra de Deus, ele diz assim que Daniel, bem no início do capítulo 10, fala assim que Daniel, ele aplicou o seu coração em buscar a Deus. Foi no momento de alegria? Não, foi no momento de que ele estava com muita tristeza. Então ele se propôs em buscar a Deus nas suas angústias, né? Nas tristezas que ele estava tendo. Por quê? Porque ele sabe que em Deus é que está contida a resposta para toda e qualquer situação da nossa vida. Então, voltando na questão das aplicações, né? A gente tem que aplicar o coração. E a gente sabe que o coração é um órgão em que as pessoas dizem que ele sente as coisas, né? Mas aí vem a ciência e diz, não, tá tudo contido no cérebro, é as nossas memórias, né? E é verdade. E é verdade. Só que sem o coração, o nosso cérebro não funciona. O nosso cérebro não manda as informações, o nosso cérebro não manda os sentimentos. Porque o nosso corpo, ele é incrivelmente dependente desse pequeno órgão aí, e que é a bomba que faz movimentar o nosso corpo, né? Então, no nosso cérebro tem um sistema que se chama sistema límbico. Ele é o regulador das emoções. Ele toma as emoções, né? Ele toma todas as informações da nossa memória e vai nos provocar reflexos, né? Junto com junto com esse líbido, nós vamos ter a adrenalina, que ela prepara o nosso organismo para reagir contra qualquer perigo que a gente possa ter na nossa corrente sanguínea, né? E aí provoca várias reações, que é aquela batedeira forte, né? Que a pressão sobe. Tem irmãos aí que falam bem assim, diante daquela situação eu não aguentei não, meu sangue subiu, eu explodi. Bem, existe essas reações dentro de nós? Existe. A gente pode ter esse tipo de reação física? Sim, podemos, não é? Porque como a gente viu aqui, o nosso corpo funciona como uma máquina, né? E essa máquina, ela é dependente do coração. Então, eu posso ficar nervosa? Posso. Posso ficar irada? Posso. Mas eu não posso deixar que estas coisas ultrapassem os limites que um cristão deve ter, né? Deus diz a Daniel, ele diz, Senhor, como que eu posso sentir tanta emoção, passar por essa situação e ter forças, né? E o anjo diz, seja forte, tenha paz de Deus, né? Deus te dá paz. É aquela mesma palavra que Jesus disse lá para os discípulos em João. Ele diz, a minha paz eu vos dou, e não las dou como o mundo a dá.
não é? Por quê? Porque a paz de Deus, ela é diferente. Ela nos reconforta, mesmo diante de situações difíceis, mesmo diante de situação diferente. Ela nos traz conforto, ela nos traz confiança, ela nos traz esperança. E é essa paz que nós, mulheres de Deus, devemos buscar. Paz interior, paz de Deus, que mesmo na situação difícil, mesmo na situação complicada, a gente tenha sempre disposição para estar de joelhos, orando, buscando a face de Deus, para que a gente também possa crescer espiritualmente, para que a gente possa ajudar o nosso próximo espiritualmente. Daniel, ele estava ali nessa situação de fraqueza, né? Porque ele aplicou o coração dele em ouvir a voz de Deus, em saber o que Deus estava querendo, em que Deus estava falando com aquelas visões. Então ele aplicou o coração nessa situação e aí o anjo veio para trazer a resposta. Então aqui deixa claro para nós nessa questão, quando o anjo diz, olha, há muito tempo que eu queria trazer a resposta para você, há muito tempo que eu saí, que eu fui enviado para te dar a resposta, mas eu fui impedido. Então aqui nós aprendemos uma lição, que nem tudo que a gente ora, nem tudo que a gente busca diante de Deus vai ter uma resposta imediata. Né? Eu vi um pregador dizer uma vez, na verdade uma missionária dizer uma vez, eu nunca me esqueci disso, foi quase no início da minha fé, teve um trabalho aí em Barra do Garça e essa missionária veio e ela disse que Deus tem três respostas. Uma delas é já, né? Sim. Outra é espere um pouco e outra é não. Mas o mais importante destas três situações em que a gente se coloca diante de Deus, quando a gente está buscando Ele em oração, é aguardar a resposta de Deus, seja ela sim, seja ela não, seja ela espera, é saber que, mesmo sendo três respostas, são respostas, não é? Porque muitas vezes eu oro por coisas que nunca chegaram e talvez nunca vai chegar, mas é resposta de Deus também. Isso aí é o significado de viver pela fé. Independente do que Deus falar com você, tenha como uma resposta dele. Porque há coisas que ele vai se calar. Mas nesse calar dele, ele está nos respondendo. E o anjo veio e disse para ele, olha, Daniel, há muito que a sua resposta saiu do trono de Deus. Mas eu fui impedido. Então isso deixa claro para nós que toda vez que eu dobrar os meus joelhos, que toda vez que eu curvar minha cabeça diante de Deus, vai existir uma força maligna que vai trabalhar contra. Vai existir um mal que vai trabalhar contra para tentar impedir que a minha vitória chegue até a mim, que a minha vitória chegue até o meu irmão. Porque se a gente tem que aprender uma coisa, é esta aqui, ó. As 5 razões da oração. E a gente aprende as 5 razões da oração é com a nossa mão. Olha, primeiro, eu me apresento diante de Deus. Eu peço perdão pelos meus pecados. Não é? Eu me ponho na presença de Deus com sabedoria, com inteligência. Aplico o meu coração em melhorar minha vida perante a face de Deus. Depois, eu vou orar pelos que estão fracos, os doentes, os salvos com problemas e os não salvos. Eu vou aplicar o meu coração em apresentar pessoas diante de Deus, porque foi a ordem de Jesus Cristo, ide, né? E ensinai. Então nós temos que orar pelas pessoas que estão dentro e que estão fora da casa de Deus, que estão com problemas, que estão com dificuldades. Depois eu aprendo que eu tenho que orar pelas autoridades, pais, professores, políticos e membros do governo. Essa é a minha obrigação, é a palavra de Deus que diz que eu tenho que apresentar essas pessoas. Depois, eu tenho que orar pelas pessoas que ensinam sobre Cristo. A gente sabe que hoje tem por aí milhões de pessoas que ensinam sobre Cristo, mas não traz um ensino verdadeiro, um ensino autêntico, um ensino que verdadeiramente vai trazer salvação na vida da pessoa. Porque aqui na terra, irmãos, a gente não luta por nenhuma coisa que não seja pela nossa salvação,
pela salvação do nosso próximo. Então, nós vamos orar pelo professor da escola bíblica, pelo pastor, né, nosso pastor, pelo professor das classes, seja ela juvenil, seja ela infantil, seja ela que classe for, se ministra a palavra de Deus, vamos estar apresentando essas pessoas para que elas façam com o coração aplicado, né? Com o coração dentro da razão. Amém? E depois a gente vai orar pelas pessoas da nossa família. Aquelas pessoas que, na verdade, Deus diz que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Mas a Bíblia diz também que a gente tem que zelar primeiro pelo de casa, pelo da família. Então a gente vai estar apresentando a família nossa, nossos filhos, nossos netos, esposo, cunhado, cunhada, nossa família, aquilo que faz parte da prole, como diz meu pai, né? Meu pai fala, minha prole está crescendo, né? Então vamos estar apresentando, aplicando o nosso coração e apresentar a nossa prole diante de Deus. Amém? Então essas são algumas dicas que a palavra de Deus ela nos dá para quando a gente for entrar na presença de Deus, a gente entrar com propósito, com o coração aplicado naquilo. Como Daniel, ele estava com o coração voltado para aquela situação, porque ele precisava tirar aquilo da mente dele, do coração dele, que estava cheio daquilo, e ele precisava de uma resposta de Deus, porque ele precisava compreender o que Deus estava falando, porque ele sabia que Deus estava falando alguma coisa. Então o anjo veio e disse, olha, realmente, eu vim foi trazer mesmo a resposta, mas eu fui impedido. Mas eu aqui agora estou, então fique forte, seja forte, fortalece-se. Não é? E ele disse, olha, depois que você disse para eu ficar forte, eu verdadeiramente fiquei forte, porque é confiar no Deus que nos fortalece. Aí está o segredo de todas as coisas. Mesmo quando você estiver se arrastando, olha, ele estava de 4, não é? E ele disse, olha, eu estou fraco demais, eu não consigo. Ele disse. Então, a gente, na fraqueza, a gente tem que falar para Deus a nossa necessidade. Quando a irmã teve essa ideia, inspirada pelo Espírito Santo, para montar esse grupo, ela começou com um pouquinho e agora já está um grupinho grande. E isso quer dizer, irmão, que todas nós que levantamos as mãos para fazer parte desse grupo, a gente vai ter dificuldade. A gente vai passar por dificuldade. Vai ter dias, irmãs, que nós vamos orar de 4. Vai ter dias que a gente vai deitar, vai ter dias que a gente vai orar deitado. Porque a fraqueza vem, a dificuldade vem, a angústia vem. Mas a gente tem que ter a fé, que assim como a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme, você tem que crer que o anjo do Senhor está aqui, juntinho de você. E quando você estiver bem fraquinho, ele vai tocar em você. E vai falar, ser forte. Busque mais, ore mais, esteja na presença de Deus. Esteja na presença do Altíssimo. Ele disse, olha, isso que você pede é isso mesmo, a revelação é essa mesmo, vai vir tempos difíceis sobre o povo. E nós hoje estamos atravessando uma situação difícil, uma situação complicada, mas o anjo do Senhor, ele já falou isso lá para o nosso irmão, profeta Daniel, ele já disse isso lá. Ele disse que viria tempos difíceis, viria tempo complicado. Mas ele diz uma palavra maravilhosa, irmãos. Ele diz lá no versículo 20, né? Ele diz, após ele dizer no versículo 18, seja forte. Quando ele falou isso, eu me senti forte como nunca e disse, agora o Senhor pode continuar a falar, porque me fez ficar novamente forte. Então ele me disse, você sabe por que eu vim até aqui? Depois, quando eu partir, terei de lutar novamente contra o príncipe da Pérsia e depois contra o príncipe da Grécia. Vim para contar a você o que está escrito no livro da verdade. É o único que vai me ajudar e o único que vai me ajudar nessa luta é Miguel, o príncipe que protege, o príncipe que te protege, né? O príncipe que protege o povo de Deus. Está escrito isso na palavra de Deus. Então, irmãos, quando a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra a carne, e sim contra os principados, é disso que está falando. Você é um combatente de Deus, nós somos
exército de Deus. E Deus, ele nos deu grandes armaduras para nós nos revestirmos com ela. E uma das causas que a gente vê aqui, que Daniel, ele era um homem revestido dessas armaduras. Ele estava preparado para ouvir Deus falar, para ouvir Deus esclarecer. E nós, como servos e servas de Deus, nós precisamos estar preparados para ouvir a voz de Deus, para abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, o nosso entendimento, porque a gente viu aí que o cérebro, para nos fazer lembrar das coisas, ele envolve o coração. Por quê? Porque ele é dependente, na verdade, ele é dependente do coração. Por isso que nós temos que aplicar o nosso coração, porque a palavra de Deus vai dizer, o profeta o Salomão, ele diz que ele aprendeu uma coisa com o pai dele. Os ensinos que o pai dele deu para ele, ele aprendeu. E uma coisa dessas era aplicar o coração, porque nas coisas de Deus, nos mandamentos de Deus, nos projetos de Deus. Por quê? Porque é de lá que procede as saídas da vida. Que coisa maravilhosa ele aprendeu do seu pai e reteu dentro do coração, né? E nosso Deus também, ele tem esses planos para nós. Porque, como eu disse, Jesus Cristo disse que o que ele tem para nós é planos de paz, né? Então, o mais importante que a gente vê aqui é que nós não estamos sozinhas nessa luta. Nós não estamos sozinhos nessa luta. Dificuldade temos. Nós lutamos com potestades, mas o anjo do Senhor, ele está conosco, né? E ele diz que quando for uma causa difícil, ele disse, Miguel luta comigo, o vosso príncipe. Glória a Deus. Nós não estamos só, porque Jesus Cristo, ele batalha as nossas batalhas, não é? Então vamos continuar com esse coração aplicado nas coisas de Deus. Vamos continuar com esse coração voltado para as coisas de Deus, independente da nossa situação. Esses dias atrás eu vi um textozinho e eu achei ele maravilhoso e eu copiei ele. E eu quero ler para as irmãs, que diz assim, orar por alguém é dizer eu te amo. É dizer eu te amo escondido. É amor sem ser visto. Sem plateia, sem aplausos. Orar é fortalecer o outro, é abraçá-lo invisivelmente. Glórias a Deus. E eu completo esse texto dizendo que quando você ora por alguém, você atrai bênção para você. E essa é a grande vitória do homem e da mulher que serve a Deus, que busca a Deus em oração em favor de si, em favor do seu próximo. E então nós somos pessoas abençoadas. Nós somos pessoas que verdadeiramente somos respondidas por esse Deus que não dorme, que não toscaneja, mas está sempre atento às nossas orações, não é? Isaías vai dizer que, numa palavra de Deus, que estão, porventura, os meus ouvidos agravados e as minhas mãos encolhidas para não ouvir aquilo que vocês pedem, não é verdade? Então o nosso Deus, ele está sempre disposto a ouvir o nosso coração. Ele está sempre disposto a ouvir aquilo que nós temos para expor para ele. Porque ele é um pai que ama incondicionalmente, ele nos ama e ele provou isso na cruz. Então tenha essa fé, tome essa injeção de ânimo, saiba que o anjo do Senhor está aí acampado do teu lado. Saiba que o anjo do Senhor, ele está sempre disposto a tomar tua causa na mão e dar resposta ao seu favor. E o Jesus Cristo Todo-Poderoso, ele batalha por nós, essa batalha espiritual. Porque quando o inimigo vier contra ti com todo o fervor, o nosso Deus está lá. O nosso Pai Santo e Protetor, o nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro, ele vai estar lá para lutar as nossas batalhas. E que a paz de Deus reine no coração de cada uma nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a irmã Máxima, que nos ajudou, que nos elevou em oração ao nosso Deus. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada uma, no nome de Jesus. Amém.